E hoje chegamos ao final dessa jornada aqui do quadro do Investir Aposenta, que mostrou como investir em FIIs, ações, com foco em dividendos. Conforme eu comentei lá no último vídeo, né, e tive aqui o feedback, então vou encerrar esse quadro, mas eu tenho mostrar esse investimento, né, de uma forma bem diferente. Embora sempre hajam oportunidades, desta vez eu vou colocar tudo no caixa, então todos os investimentos que eu vou colocar vai ser no caixa, tanto de ações, quanto de FIIs, quanto a carteira mista. Por quê? Muitas vezes quando a gente está com o Ibovespa muito alto e fica só subindo, é possível que em algum momento esse valor ele vai subir do valor do preço teto, do PVP, então é um momento que talvez alguma coisa pode acontecer no mercado que vai derrubar o valor que você consiga comprar. Não recomendo que você faça isso muitos meses, né? Porque se você ficar esperando só quando cair muito o preço da cotação, você nunca vai comprar nada. Mas então vamos analisar como ficaram aqui nossas carteiras neste período aqui, né? Aqui ele ficou em 63% em FIIs, 36% de ações aqui, né? E as ações que nós tivemos aqui na carteira mista foi Banco do Brasil. Lembra que a gente começou comprando lá perto dos 30, mas aí ele chegou a cair lá pelos 18 e hoje o nosso preço médio ficou em 21,98, né? Então já temos aqui uma valorização. BB Seguridade, né? Compramos mais caro, no mês passado compramos um pouco mais barato, esse mês também, ó, tá uma queda, poderíamos comprar aqui também, para cair nosso preço médio. Porém, aqui ó, o próximo provento deve vir somente em agosto, né? Então, se caísse um valor um pouco mais expressivo, né? Pode ser um bom aporte aqui, né? E CEMIG, que ó, tivemos uma grande valorização, né? Desde quando acho que foi a primeira ação que nós compramos, é uma valorização de quase 18%, né? Então, quer dizer, se você vendesse hoje, né, você teria 18% de lucro, tá? Lembrando que a ideia aqui é sempre manter para o longo prazo, né? E de fundos imobiliários, aqui nessa carteira mista compramos só BTLG. E tivemos aqui uma valorização de 2,3%. Pensando aqui em proventos que nós tivemos durante o período, né? Vemos que começou lá em abril 78, na verdade começou aqui em 78 centavos, 1,56, então por ser ações e FIIs, obviamente ele vai ter uma oscilação, tem meses que vão ser mais, tem meses que vão ser um pouco menos, né? Só que por conta do FIIs ele já vai tendo pelo menos um valor constante mês a mês, né? A média do ano passado foi 3,44. Aqui já foi um pouco mais maior, né? Principalmente em março, né? Por conta do dividendo de BB Seguridade, que foi um valor bem expressivo, né? Aqui temos de uma forma gráfica, então mostrando que pode ser quando a gente tem misto, que ele vai ter às vezes meses com mais, outros meses com menos, né? Vamos ver agora a nossa próxima carteira de ações. De ações a variação vai ser bem maior, né? Só voltando aqui, mostrando as ações que nós temos, né? Então praticamente 100% dela tem ações, né? Banco do Brasil que também teve uma valorização não tanto igual a outra, né? BB Seguridade está praticamente no mesmo preço, né? Caiu pouca coisa e CEMIG subiu. Temos isso aqui em relação aos proventos. Vamos aqui bem direto pro gráfico aqui, mas você pode ver que neste mês aqui teve um valor bem maior, né? Mas teve meses que ele teve zero, né? Então, por exemplo, se for ver a média de 2025 foi 1,65, porém a média aqui de 2026, só contando 3 meses, já foi maior do que a dos outros meses, né? Então aqui a gente consegue ver bem a questão de oscilação, né? Pensando para um longo prazo, né? Depois que você começa a viver dos dividendos mesmo, as ações podem ter essa variação. Pode ter um mês que paga bastante, tem um mês que paga pouco, né? Então, se você não consegue controlar bem os seus gastos, né? Pode ser um certo problema. Então, para equilibrar, né, os fundos imobiliários, ele pode te dar pelo menos uma renda constante, né? E aí, os meses que você vai lá, você vai poder gastar mais.
Aqui nesse caso, se você pensar só em ações, você teria que no mês que você recebe mais, você guarda, para no mês que você não recebe nada, por exemplo, você poder gastar. E por fim, a carteira de fundos imobiliários. Ela normalmente vai ser um pouco mais constante, né? Como podemos ver aqui, na verdade foi só crescendo aqui. Não que ela não possa cair, tá? Às vezes pode acontecer de um dos prédios ou um dos galpões, por exemplo, ficar com vacância, ou seja, o inquilino foi embora e até você conseguir alugar para outra pessoa, você fica sem receber. Então isso pode fazer com que o dividendo caia. Mas no último ano ele já deu foi um valor constante, não aconteceu isso. A média aqui dos meses foi 4,64 e aqui já de 2026, nos 3 primeiros meses, está dando 13,53. Aquilo que eu falei. Por exemplo, se a gente contar o de ações, como teve a BB Seguridade, tem um valor elevado, foi 18 de valor total. Então, se você for pensar, além da valorização, no caso da BB Seguridade deu uma queda, né, mas a gente sabe que a BB Seguridade no próprio ano passado mesmo chegou a bater 40. Então, se fosse para vender, que não é a ideia aqui, né, você teria um lucro também, tá? Não somente os dividendos, né, mas também a valorização da cota. E aqui a gente pode ver de uma forma gráfica, ele só vai crescendo aqui praticamente. Teve algumas vezes que foi igual, mas a parte foi crescendo aqui, né? Aqui também por enquanto é igual, né? E o que nós temos aqui de esta carteira mista? Basicamente essa aqui é a carteira só de FIIs. Temos aqui BTLG e o MXRF11. E ambos estão com um PVP maior do que 1. E é isso, pessoal. Se você gostou até aqui, deixe seu curtir, compartilhe com as pessoas e deixe sugestões aqui, por exemplo, para novos quadros, para novas sessões para podermos fazer aqui no canal, para poder crescermos aqui. Se tem alguma ação que você quer colocar e para que outras pessoas possam analisar também, estudar, isso é muito importante, colocar essa informação aqui sempre. Não investir porque eu estou investindo, porque algum influenciador está investindo, é mais analisar, ler relatório. Lembrando também que essa ferramenta aqui eu não estou sendo patrocinado, estou usando ela de graça aqui, mas mesmo essa de graça você consegue ver relatórios, consegue ver análises, enfim. E é isso aí, pessoal.